Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o nosso objetivo vai ser falar com vocês de um assunto de suma importância, que é o fator água-cimento nos traços do nosso concreto. Então este fator água-cimento está diretamente relacionado com a qualidade do concreto que nós queremos obter em obra. É muito importante falarmos também da norma NBR 6118 de 2014, que correlaciona as classes de agressividade com a classe do concreto que nós temos que utilizar e também o nosso fator água-cimento. Olha, quanto maior o fator água-cimento, mais fluido será o concreto, maior será o valor do slump, mas infelizmente menor vai ser a resistência característica do concreto aos 28 dias. Eu pretendo falar com vocês sobre isso, lembrando também que quanto maior o fator água-cimento, maior vai ser a porosidade do nosso concreto. E infelizmente aberto estará aí a ação de agentes agressivos, que não é muito recomendável. Então o vídeo de hoje abordará todos esses assuntos e principalmente o conceito de fator água-cimento. Espero que gostem, mãos à obra! Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um conceito fundamental para a engenharia, na qualidade dos concretos, nos traços de concreto, seja concretos rodados em obra ou concretos usinados. Eu me refiro ao conceito de fator água-cimento, comumente designado por A dividido por C. Ora, esse fator água-cimento nada mais é do que o quociente entre a massa de água pela massa de cimento nos traços dos nossos concretos. E nós vamos ver que este fator água-cimento é de suma importância na qualidade do nosso concreto. É importante que esse conceito fique bem entendido. Como vocês estão percebendo, se nós pegarmos uma massa de água em quilograma e dividir pela massa de cimento em quilograma, nós vamos ter um fator adimensional. Esse fator adimensional vai ser expresso, por exemplo, como 0,6, ou 0,5, 0,4, e nós também podemos representá-lo em percentual, 40%, 50%, 60%, enfim. O importante é que vocês entendam que quando nós vamos dividir uma massa em quilo por uma massa em quilo, nós teremos um fator adimensional, 100 unidades. É importante também nós mencionarmos que quanto maior for este fator água-cimento, mais fluido será o nosso concreto. Então, maior será o resultado do nosso slump. Entretanto, eu estou adiantando para vocês que quanto maior o slump, nós teremos uma menor resistência característica do concreto. Este dado é um dado muito importante e tem como nós demonstrarmos isso aqui para vocês através de uma curva experimental para o nosso cimento nacional. Ela é mais aplicada para o cimento Portland 32, então está aqui o cimento CP32, aqui eu abro um parênteses, que os cimentos mais usuais que nós achamos no nosso mercado da construção civil é o cimento CP2 e o cimento CP3. Lembrando que o cimento CP3 ele tem uma quantidade expressiva de escórias de alto forno e isso faz com que o calor de hidratação dele seja menor, ele demora mais a curar, mas as peças de concreto armado confeccionadas com o cimento CP3, elas tendem a fissurar menos durante a cura,
e atinge uma resistência à compressão após 28 dias maior que o próprio cimento CP2. Isso aí será, inclusive, objeto de um vídeo específico sobre a diferença entre o cimento CP2 e o cimento CP3. Mas, por enquanto, eu vou apresentar para vocês aqui uma expressão matemática bem simplificada, empírica, que relaciona a resistência característica do concreto após 28 dias de cura com o fator água-cimento. Essa expressão, conforme mencionado, é da curva experimental para o cimento nacional, né? E é muito utilizado para o cimento CP32. Lembrando que esse 32 é a resistência da argamassa, né, feito com a areia ideal, e cimento no traço 1:3:3, que vai me dar uma resistência à compressão de 320 kgfs por centímetro quadrado, ou 32 MPa. Mas vamos focar aqui na relação empírica entre a resistência característica do concreto após 28 dias de cura com o nosso fator água-cimento. Essa expressão, meus amigos, é 92,8 dividido por 7,9 elevado ao fator água-cimento. Então, essa simbologia aqui é que estaria elevada. Então, se vocês perceberem essa relação matemática, vocês vão ver que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o meu fator água-cimento, menor será a resistência característica do concreto após 28 dias. Ora, eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos para me explicar melhor o que significa também, né, o fator água-cimento. Vamos dar como exemplo um fator água-cimento igual a 0,6 ou 60%. Lembrando que é um fator adimensional. O que significa 0,6 ou 60%? Ora, o meu fator água-cimento nada mais é do que uma massa de água dividido pela massa de cimento. E aqui, meus amigos, eu chamo a atenção, né? Primeiro, que a densidade da água, ou massa específica da água, é de 1 kg por litro. E também, né, que os nossos cimentos, de um modo bem geral, tem algumas exceções, mas a maioria dos nossos sacos de cimento, a grande maioria, são cimentos de 50 kg de massa, né? Existem alguns cimentos que são vendidos em sacos de 40 kg, mas nós vamos adotar como referência o nosso saco de cimento, que apresenta 50 kg. Então eu posso dizer, para mim obter num traço de concreto um fator água-cimento igual a 0,6, eu teria que adicionar para cada um saco de cimento de 50 kg, 30 kg de água, ou 30 litros, né? Lembrando aqui, obviamente, que 30 dividido por 50 é 3 dividido por 5, que dá o meu coeficiente 0,6. Uma outra forma de vocês, um outro exemplo aqui bem prático, né, seria, por exemplo, dado aqui o fator água-cimento 0,6, eu vou traçar um traço de concreto sempre usando um saco de cimento. Então eu sei que o denominador aqui vale 50 kg. Se eu multiplicar 50 kg vezes 0,6, que é o fator água-cimento dado, eu vou obter aqui, obviamente, o meu 30 kg de água. Lembrando que 30 kg de água equivalem a 30 litros, né? Pois a densidade ou massa específica da água é de 1 kg por litro. No meu exemplo 2, aqui à minha direita, eu estou dando um exemplo de um fator água-cimento igual a 0,50 ou 50%. Então isso significa que para cada saco de cimento, para 50 kg de cimento, eu tenho que adicionar no meu traço 25 kg de água. 25 dividido por 50 é 1 dividido por 2, que é o meu 0,5. Então, se eu dei o 0,5, basta você multiplicar por 50 quilos, que é a massa de um saco de cimento, eu vou ter a quantidade em litros de água no numerador.
Então, apenas para fazer essa ênfase e vocês entenderem na prática, o meu fator água-cimento nada mais é do que a massa de água dividido pela massa de cimento que eu estou utilizando no meu traço de concreto. É claro, meus amigos, que eu posso aumentar aqui a quantidade de cimento, eu posso aumentar a quantidade de água, mas na prática nós trabalhamos sempre, né, que é o convencional, em sacos de cimento que equivalem a 50 quilos de cimento. Bom, dito isso, eu estou aqui mostrando para vocês, através dessa relação empírica entre a resistência característica do concreto à compressão após 28 dias com o nosso fator água-cimento. E mostrando aqui para vocês, né, eu vou mostrar aqui em números, que quanto maior for o fator água-cimento, menor será a nossa resistência característica do concreto. Olha, neste exemplo 1, eu vou usar essa fórmula empírica, substituindo os valores, o meu fator água-cimento no exemplo 1 é 0,6, 7,9 elevado a 0,6 me dá 3,456. 92,8 dividido por 3,456 me dá 28,85 MPa, megapascal. Então, nesta expressão empírica, eu esqueci de mencionar, a unidade, né, é em megapascal. Lembrando que o fator água-cimento é adimensional. Então, esses números, né, me dão como resultado uma resistência característica do concreto aos 28 dias em megapascal. Se eu diminuir agora o fator água-cimento, né, imagina que eu esteja fazendo um traço onde os agregados vão permanecer constantes, eu estou variando apenas a quantidade de água em relação àquele saco de cimento. Vamos imaginar agora que eu diminua 5 litros de água. No exemplo anterior, recapitulando aqui, eu tinha 30 litros de água para cada um saco de cimento. O meu fator água-cimento deu 0,6, que equivale a uma resistência característica do concreto em 26,85 megapascal. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo volume de agregados, o mesmo traço, porém estou diminuindo 5 litros de água. Aí o meu fator água-cimento passou a ser 0,5. Substituindo esses números nesta relação empírica da curva experimental do nosso cimento nacional, eu vou ter 7,9 elevado a 0,5 me dá aqui 2,811. 92,8 dividido por 2,811 me dá uma resistência característica à compressão do concreto de 33,01 megapascal. Então, meus amigos, olha, quanto menor for o meu fator água-cimento, maior vai ser a minha resistência característica à compressão do concreto. Então, às vezes, né, na hora que você vai indicar um slump para a sua obra, é claro que você tem que analisar a trabalhabilidade do concreto na obra, verificar se as armaduras são muito densas, né? Um slump muito baixo te dá um concreto não muito fluido, né? Então isso dificultará a sua concretagem. Mas vocês têm que ter isso aqui em mente, que quanto maior for o meu fator água-cimento no traço do concreto, maior será o slump, ou seja, maior o abatimento do tronco de cone. O concreto ele será mais fluido. Entretanto, menor será a resistência característica do concreto aos 28 dias. Essa resistência aos 28 dias, ok? Então está aí demonstrado para vocês. Bom, dito isso, eu queria mostrar aqui algumas situações, algumas observações que eu julgo ser também muito relevantes. Primeiro, o seguinte: o concreto, né, quando se dosa um concreto, existe um fator água-cimento mínimo necessário para que o concreto se hidrate. Então, as partículas, as micropartículas do cimento vão se unir para se transformar em sólido. Então, isso nós chamamos de fator água-cimento mínimo para hidratação.
Este valor é de 0,25. Só que se você usar um fator água-cimento de 25%, esta água vai ser a necessária para o concreto hidratar, porém não vai ter a sua trabalhabilidade, seria um concreto muito seco, um slump muito pequeno. Então você não tem como fazer a trabalhabilidade desse concreto, né, com este fator água-cimento 0,25. Então é necessário que você coloque uma quantidade de água maior, necessário para que o concreto garanta sua trabalhabilidade na obra. Mas é bom vocês entenderem isso. Olha, se o meu fator água-cimento é 0,6, 0,60 ou 60%, significa que 25%, 0,25 deste fator, é o mínimo para hidratar o nosso cimento. E o 0,35 restante é a quantidade de água necessário para a trabalhabilidade do concreto. Analogamente, um fator água-cimento igual a 0,5 significa que ele tem 0,25 de hidratação e 0,25 para a sua trabalhabilidade. Ora, meus amigos, é muito importante você reter esta água de hidratação do cimento, né? E nós fazemos isso através das curas nas nossas peças estruturais de concreto armado. O importante após cada concretagem é que você promova a cura o mais perfeito possível na obra por no mínimo 7 dias, né, após a concretagem. No caso de uma laje, é muito usual você jogar para essa laje uma manta de bidim. Essa manta de bidim é saturada com água, né, água de mangueira mesmo. Para quê? Para que a temperatura do concreto se mantenha de certa forma baixa e evite essa perda de água para o meio ambiente. Então essa água de hidratação, ela perdendo água, né, nós vamos enfraquecer a resistência à compressão deste concreto. Então estou chamando a atenção aqui, que é um dado importantíssimo, é necessário fazer a cura do concreto na obra no mínimo 7 dias após a concretagem. Uma boa cura, você vai evitar até mesmo flechas instantâneas excessivas, flechas de feridas no tempo vão diminuir, e também a resistência do nosso concreto. Se você perde água, né, lembrando que durante a cura, o processo de secagem do concreto, ocorrem reações químicas entre, né, o cimento e a água, e essas reações são chamadas reações exotérmicas. Então ocorre vamos dizer assim, ocorre um aumento de temperatura nesse processo e parte da água é perdida para o meio externo devido a este aumento de temperatura. Então uma reação exotérmica. E para que isso seja, né, minimizado, é necessário fazermos uma cura ideal dos nossos concretos. Então, jogar água nas peças de concreto, no mínimo 7 dias após a concretagem. E uma boa dica que eu deixo aqui para vocês é vocês realmente usarem uma manta de bidim, né? Nós conhecemos a manta geotêxtil. Você espalha essa manta sobre a laje, ela retém muita água, então você joga bastante água, satura ela com água, e essa água vai manter a temperatura ideal ali da sua laje, promovendo uma cura ideal. E também é interessante jogar água 3 vezes ao dia durante 7 dias, mas chegou na obra na parte da manhã, joga água, na hora do almoço, joga água. Antes dos funcionários irem embora, torna a jogar água. Isso vai ser imprescindível para a qualidade do seu concreto e, consequentemente, a sua resistência à compressão. Bem, outro dado também muito importante é que quanto maior for o fator água-cimento, maior será o percentual de vazios no concreto. E não é interessante nós deixarmos os nossos concretos porosos, né? Por quê? Porque nesse caso estará aberta uma via direta, né, para os agentes externos, alguns agentes que não são necessários
para a qualidade do nosso concreto. Se você deixa um concreto poroso com alto fator água-cimento, vários agentes, né, agressivos vão afetar tão somente, né, não somente o concreto, mas também as suas armaduras, podendo inclusive promover a oxidação do aço no interior das peças de concreto armado. Para vocês terem um parâmetro de comparação, eu relacionei aqui o fator água-cimento com a porosidade do concreto. Quando você tem um concreto que foi dosado com fator água-cimento 0,4 ou 40%, este concreto, em média, terá 34,6% de vazios. Mas olha, se você aumenta o fator água-cimento para 0,6%, esse percentual de vazios do concreto aumenta para 48,78%. Então guarde isso, meus amigos. Quanto maior o fator água-cimento, menor a resistência característica do concreto e maior o número de vazios, que não é uma boa para os nossos concretos, né? Lembrando que quanto maior a porosidade, maior será a ação desses agentes agressivos do concreto e em suas respectivas armaduras. Então, dito isso, eu vou mostrar para vocês agora um quadro da NBR 6118 de 2014 que relaciona para nós este fator água-cimento com a classe de agressividade, né, que a sua obra se encontra, e também a classe do concreto, né, os concretos cujas FCK são especificados nos nossos cálculos estruturais. Então vamos olhar aqui para finalizar o vídeo. Essa tabela da NBR 6118 de 2014 é a tabela 7.1 e ela me dá a correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do nosso concreto. Lembrando, né, que as nossas obras elas têm que ser classificadas de acordo com a classe de agressividade em função do meio externo que ela vai ser implantada. Então nós temos a classe 1, a classe 2, a classe 3 e a classe 4. Nesse sentido aqui, quanto maior o algarismo romano aqui, classificando as classes de agressividade, mais agressivo seria o meio externo. Vamos nos ater aqui à classe 2, que é uma classe mais usual, né? A classe das construções que não estão próximos a meios agressivos como o oceano, mas estão dentro de perímetros urbanos, onde nós temos dióxido de carbono, muita movimentação de veículos. Então, nos centros urbanos, a classe de agressividade é considerada 2. Bom, é necessário que, neste caso, para garantir a qualidade da sua obra, e eu convido aqui para vocês darem uma olhadinha em alguns vídeos que eu fiz, se eu não me engano, está até numa playlist sobre essa norma NBR 6118, né, de 2014, nós vamos verificar que, de acordo com a classe de agressividade, você tem que adotar aqui a classe do nosso concreto. No meu caso aqui, se você vai dimensionar uma estrutura de concreto armado na classe de agressividade 2, é necessário que a classe do concreto seja C25, ou seja, o concreto tem que apresentar uma resistência característica à compressão, né, o meu FCK, de 25 MPa, que equivale a 250 kgfm por centímetro ao quadrado. E além disso, meus amigos, o fator água-cimento, ele aqui, ó, o fator água-cimento tem que ser menor ou no máximo igual a 0,6. Então note que essa tabela relaciona para nós a relação, né, água-cimento, fator água-cimento, aqui nós já vimos que está esse quociente aqui em massa adimensional, ele relaciona para nós, né, tanto para concreto armado para concreto protendido. Eu vou ficar, no meu caso aqui, de concreto armado. Então, se você tem uma classe de agressividade 2, o seu fator água-cimento é no máximo 0,6 ou 60%. No caso de concreto protendido é 0,55. E o cimento que você tem que usar, a classe de concreto que você terá que usar são concretos cuja FCK são maior ou igual a 25 MPa. Então, meu FCK, no mínimo,
25 MPa, para concreto protendido, 30 MPa. Então perceba que quanto maior for a agressividade do meio, menor será o fator água-cimento. E, consequentemente, quanto menor o fator água-cimento, maior será a FCK que vocês vão ter que usar. Então, voltando ao que eu expliquei anteriormente, né? O fator água-cimento é inversamente proporcional à resistência característica do concreto. E, mais uma vez, se eu adotar aqui o fator água-cimento 0,6, lembrando, né, que 25% é para hidratação e 35% para trabalhabilidade do nosso concreto. Então, cuidado na hora de vocês utilizarem o fator água-cimento, lembrando que, de acordo com a tabela na norma, o valor mínimo, né, máximo de fator água-cimento é 65% para obras com classe de agressividade 1, né? Então, vamos dizer assim, o valor máximo é 0,65. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.